depois de perder na última rodada, pra quem não lembra, né, que faz tempo, por causa da data FIFA, perdeu pro Ceará, 3-0, e continua lá como porteiro da zona, o Peixe, né? Não sai de lá, não larga a zona. Tá lá na porta da zona, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o time do Santos. E nessa noite tenta a reabilitação contra o Corinthians, né? Como dissemos aqui, 9h30 da noite em casa, na Vila Belmiro, diante de seu torcedor. O Juan Pablo Vojvoda ganha o reforço aí do meia Vitor Hugo. Ele se recuperou de uma lesão na coxa direita e, como vinha sendo titular, a tendência é que realmente esteja aí entre os 11 iniciais do Peixe hoje à noite, né? O Tomás Rincon, com edema na panturrilha esquerda, e o Tiquinho Soares, esses não jogam, estão vetados, né? E o Alexis Duarte, que vinha sendo titular, foi convocado pela seleção do Paraguai para os amistosos lá na Ásia e não vai chegar a tempo, né? E com isso o Adonis Frias deve fazer dupla de zaga com o Luan Pérez, né? Duas indefinições aí na escalação. Na esquerda, como a gente já vem falando ao longo da semana, o Escobar ou o Souza, e no meio-campo o Gabriel Bontempo ou Álvaro Barreal. André Ranieri, fosse o senhor o Juan Pablo Vojvoda, quais as dúvidas, nessas dúvidas aqui citadas, quem o senhor escalaria? Bom, na esquerda eu colocaria o Souza, para mim ele seria o titular, né? Mas o Escobar, ele é um velho conhecido do Vojvoda e por isso nesse momento ainda tem muito crédito com o treinador, então não duvido que ele comece como titular. No meio-campo eu colocaria na ausência, lembrando que no jogo passado, diante do Ceará, o Santos ele teve o meio-campo com o João Schmidt, Tomás Rincon e o Zé Rafael, né? Foi uma tentativa do Vojvoda que não deu certo e eu colocaria, já que o Tomás Rincon inclusive está fora, né? Ele teve uma lesão e por isso não vai estar à disposição. No lugar dele eu colocaria o Bontempo, que no jogo passado ficou no banco de reservas, não entrou e que provavelmente já está fisicamente melhor, né? Mas tem o Vitor Hugo voltando também, apesar que, como o Vitor Hugo teve uma lesão muscular, não sei se é a melhor ideia colocar ele, eventualmente já como titular. E eu também mudaria na direita, tá bom? Eu colocaria o Mike no lugar do Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius, ele tá entre os prováveis para ir para o jogo. Eu, particularmente, prefiro o Mike, né, para esse tipo de partida. Mas vamos ver o que o Vojvoda vai fazer, né? É um jogo importantíssimo. A gente até comentou aqui durante a semana que o Santos não tem chance de entrar na zona de rebaixamento, o que é ótimo, tira um pouco o peso aí dos jogadores e também da comissão técnica, mas ainda assim precisa pontuar, porque daqui a pouco Vitória começa a ganhar, Fortaleza começa a ganhar, são duas equipes ali que vão ficar no calcanhar do Santos e aquela gordurinha, como você gosta de dizer, Marcelo Lima, já tá indo pro vinagre, né? A gordurinha do Santos ali em relação à zona de rebaixamento já tá bem pequenininha. Daqui a pouco o Vitória começa a ganhar. Eu queria entender essa frase aí, qual é o otimismo em relação ao time do Vitória. Não, eu tô dando eventualmente, né? O Vitória começa a vencer, o próprio Fortaleza, e aí o Santos, se não pontuar, os times vão chegar. São times que estão se esforçando para serem rebaixados. Mas assim, se você não ganha, até esses times aí que estão ganhando muito pouco, eles vão chegar, né? Não tem jeito. Lembrando que hoje o Vitória pega o Bahia, clássico regional, no Barradão, né? E pela fase dos dois times, hoje dá pra dizer que o Bahia é favorito. E eu escalaria o Souza também, porque nas 3 participações entre Santos e Corinthians na temporada, na maioria jogou o Escobar. Em um, Escobar foi expulso e outros 2 comprometeu. Então eu colocaria o Souza, até porque tá pedindo passagem nesse time do Santos. E no meio-campo, como ele não tem o Vitor Hugo, e aliás, Rani, eu acho que ele vai adotar essa postura de tempo de inatividade para não colocar esses jogadores. Concordo plenamente com você, com o Mike, com o Gabriel Bontempo e também com o Vitor Hugo. Pelo tempo de baixa desses jogadores, eles não devem jogar. Então, portanto... Começar, né? Não devem começar. Iniciar a partida, né? Então, por isso que ele vai com o Igor Vinícius, que pro Corinthians é ótimo, porque vira uma avenida ali, que é o Hugo, né? Que o Hugo é mais defensivo do que ofensivo. Então, vai ser um corredor das trevas, com o Igor Vinícius de um lado e o Hugo do outro. Bom, e no meio-campo, eu acho que ele vai prevalecer com o Álvaro Barreal, até para manter esses 2 jogadores na articulação de jogadas, o Barreal e o Rolheiser, para municiar o Lautaro Dias, que também volta e produz mais articulando a jogada do que mais à frente, né? Municiando o Guilherme, que é o homem-gol nessa temporada e é um jogador que tem melhorado a cada partida. Tem torcedor que torce o nariz pro Guilherme, mas ele continua sendo um jogador importante na linha de frente do Peixe. Muito bem, vamos ouvir o Zé Rafael, que o Zé Rafael
ele falou sobre os erros que o Santos cometeu naquela derrota lá pro Ceará e que, obviamente, não podem ser cometidos hoje contra o Corinthians e daqui pra frente, né? Vamos ouvir o Zé Rafael. Realmente foi, acho que uma partida bem atípica do que a gente estava apresentando. Foi uma partida onde a gente já iniciou um pouco mais devagar, e isso a gente sabe que nesse nível que a gente compete e disputa faz muita diferença. Nossos primeiros 10, 15 minutos lá em Fortaleza foram muito abaixo do que a gente vinha produzindo, e isso facilitou, né, para que o nosso adversário já tomasse a iniciativa, acabasse fazendo gol e correr atrás sempre é muito mais difícil. Então, eu acredito que foi isso, e com relação à nossa sequência, a gente sabe da importância que é um clássico, né? Vai ser um jogo muito difícil também, por conta do momento, mas a nossa equipe, como eu já falei, tem se preparado muito. A gente sabe que jogando em casa, a gente tem um fator ainda mais forte, que é a nossa casa, o nosso estádio, a nossa torcida, e a gente tem plena consciência de que precisa fazer esses pontos dentro de casa para que a gente possa sair dessa situação o quanto antes e poder almejar e buscar coisas maiores no campeonato. Tá bom. Lima, rapidinho, Diga. nossa audiência tá fazendo uma correção aqui, que o jogo do Bavi Não, é amanhã, tudo né? bem, não. é hoje, é nessa rodada. Nessa Essa mas- rodada, rodada é nessa um rodada. confronto, isso. Só pra gente registrar, foi o Lucas Miguel aqui. Obrigado pra nossa audiência que tá sempre ligada aí. Muito bem. E aqui, ó, como que as coisas mudam rapidamente no futebol, né? Até outro dia, o Vojvoda, né? Em certa medida a gente estava destacando que eram 5 partidas sem perder, né? Com o Vojvoda. Ele tinha chegado e não tinha perdido. Só que só uma vitória nesses 5 jogos, com 4 empates. E aí perdeu para o Ceará por 3-0. Aí a gente pega o recorte um pouquinho maior, inclusive já contando, né? Um pouco antes da chegada do Vojvoda. E se a gente pegar os últimos 8 jogos do Santos, 1 vitória, 3 derrotas, 4 empates. 1 vitória, 3 derrotas, Pelo amor de 4 Deus. empates. Muito pouco. Por isso que, assim, mesmo com desempenho abaixo de Bahia, de Vitória, e de Fortaleza, o Santos também está com desempenho no mesmo nível. Então, se continuar com esse desempenho, é possível sim que esses times que estão atrás, eles acabem encostando. Você tem 5, 6 times ali nesse campeonato que, olha, eu vou te contar, hein? Pelo amor de Deus, cara. Exato. O circo dos horrores. Eu tenho a impressão que esse jogo, se falasse assim, ó, quem assina o empate aí? Não ia ter um que falasse não assino. Todo mundo ia assinar. Do lado do Corinthians, do lado do Santos. Vai ser um show de horror. Essa que é a verdade. Os dois times com medo de perder. Acho que o Santos mais, por tudo isso que o Rani trouxe e por jogar em casa. Mas vai ser um jogo truncado. Acho que vai ser um jogo feio, com uma cara de empate, cara. Eu vou ter empate aqui na nossa enquete. A grande novidade. Então eu vou de Santos. Eu À acho que o vontade. Eu vou de Fica à Santos vontade. também. Vai de Corinthians. Mudei aqui, Vai de mudei. Corinthians. Eu coloquei Vai lá. Corinthians aqui. Meu Corinthians? É porque no segundo tempo deve entrar ali Rodrigo Garro, Memphis Depay. O Memphis não vai jogar, não? O Memphis vai jogar. Memphis tá Porque relacionado. você falou que no segundo tempo deve entrar, ele não vai começar jogando? Não, não deve começar jogando, Não, não. ele tem que Não descansar, deve né? começar Então, jogando. Olha lá, ó. Difícil, porque o meu Corinthians vai todo Meu remendado. Corinthians, é verdade. É verdade. O replay Bem do lembrado, quero é cara. implacável, hein? O replay é Implacável. eterno. Sabe o que é mais rapaz. engraçado? Tem esse quadro que é Confira Comigo no Replay, mas a única coisa que tem no quadro é isso, não tem mais nada. Porque a única não teve coisa nenhum outro é a replay. única coisa É a única coisa que a- interessa. que Ai, antes era meio nebulosa. Agora acho que já não tem mais dúvida Vamos. alguma. É o seguinte, né? O Santos tem 2 jogos aí, contando o de hoje, que são importantes. Aí estão falando de sair de zona de rebaixamento e tal. Que joga hoje com o Corinthians e depois na segunda-feira com o Vitória. Né? Os 2 jogos na Vila. Então o Santos não pode pensar em tropeçar aí, porque aí o negócio... Eu acho que o campeonato do Santos vai ser esse mesmo. Não vai fugir disso aí. Vai brigar para não cair até o final, infelizmente. Porque realmente é um time muito irregular, né? E esses números que o Ranieri trouxe mostram que o Vojvoda ele precisa de tempo. Quando o Santos contratou o Vojvoda, não sei se vocês vão lembrar, vocês que nos acompanham há um bom tempo aqui, e para quem não acompanha a gente recorda, né? Que é o seguinte... o Vojvoda é um treinador que ficou 4 anos no Fortaleza, né? E ele precisa de tempo para que o trabalho dele comece a surtir efeito e tal. E nesses 4 anos ele teve muitas baixas, né? Nesse trabalho, inclusive com o Fortaleza ficando um bom tempo em zona de rebaixamento e tal. Depois conseguia reagir e saía, né? E a dúvida que a gente tinha é o seguinte: será que se ele tiver esse viés de baixa no Santos, ele vai ter a paciência e a compreensão que teve, principalmente da diretoria do Fortaleza, no Santos, que a pressão é muito maior, com todo o respeito ao Fortaleza, e o clima já é um clima ali de
pouca paciência com treinadores há muito tempo. Então vamos aguardar para ver, né? Porque Tá realmente... tendo já, né, Limas? É. O Rani trouxe os números aqui. Esses números assustam, cara. De verdade que esses números assustam. São números péssimos do Santos e sob o comando do próprio Vojvoda, que vem de uma baixa lá no Fortaleza. O Fortaleza também fez tudo errado, assim como o Santos, né? Mas acho que o nome dele traz um pouco de tranquilidade nesse aspecto para a diretoria, de segurar, de pensar para o ano que vem. Vamos esse ano empurrar, vamos livrar aí do rebaixamento. Ano que vem a gente vê o que faz com o cara. Até porque ele já pegou o elenco montado, né, gente? Sim, já pegou sim. o elenco montado e aí com ideologias erradas de Pedro Caixinha, também do Kleber Xavier, de outros treinadores. Então é o erro de um planejamento muito mal feito em janeiro e agora a gente só vai conseguir analisar se ele continuar na equipe com a pré-temporada, com os jogadores que ele vai pedir para a diretoria em janeiro, em dezembro. Aí sim a gente consegue contabilizar e fazer uma métrica sobre o trabalho do Vojvoda no Santos.